Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar como foi o meu primeiro dia no curso de formação de oficiais. Como foi o meu primeiro ano. A missão é ajudar você e explicar para você de forma detalhada como foi esse evento, essa sensação, essas emoções que ocorreram lá no meu primeiro ano do CFO. Vem comigo! Fala pessoal, mais uma vez, estamos aqui em mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Alexandro Gomes. Assim como você, eu sempre quis me tornar um oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, queria entrar na Polícia Militar do Estado de São Paulo. E ao menos para mim foi muito difícil, né? Acredito que para todo mundo que sonha em conquistar algo, em vivenciar aquilo, né? É muito, é muita relação. A família também é importante, né? O apoio da família. A família também acaba estando junto com o aluno nas etapas, e assim vai. Então, principalmente, eu venho de família humilde, saí do ensino médio estudando em uma escola pública, morava na comunidade. Minha mãe, ela ela é uma pessoa muito importante na minha vida, né? Porque mesmo sem saber como me ajudar, e também não tinha condições, ela estudou até a quinta série do ensino fundamental, mas ela falava, né? Eu lembro que ela falava assim: filho, você quer ser polícia, mas não é muito perigoso? Eu falei assim: mãe, a gente tem que colocar na mão de Deus, esse é meu sonho, é isso que eu quero. Então eu tenho que ir atrás do meu sonho. E desde quando eu expliquei isso para ela, ela entendeu e toda vez que eu saía de casa para estudar, para trabalhar, ela sempre me abençoava e pedia para que Deus me protegesse, né? Então, e sempre esteve do meu lado, me ajudando da forma como pôde. Então, são momentos que marcam a nossa vida, a nossa trajetória, né? Eu não consegui entrar na Academia do Barro Branco logo de primeira, né? Porque como eu disse, né? Venho de família humilde, estudava em escola pública, não tinha uma base muito boa, então não tinha como conquistar esse grandioso feito se não tivesse estudado com uma base muito boa, né? Não tinha uma base boa, não sabia como estudar, enfim. Então eu demorei um determinado período, né? E considerando também que a época também eu já tinha filhos, né? Tinha 2 filhos, tinha um filho pequeno. Em 2005 entrei na polícia como soldado, já tinha um filho pequeno, o Matheus, nasceu naquele ano. Eu assinei a posse na polícia em janeiro e o meu filho nasceu em maio, dia 12 de maio. Então foi um ano também difícil e complexo, né? Mas sempre com a vontade de ser oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E os anos foram se passando, vieram dificuldades, vieram problemas, não conseguia ter uma rotina de estudo, não conseguia ter um planejamento, eu nem sabia como fazer isso, né? Como montar isso. Trabalhava muito, tinha que me dedicar à família, e assim vai. Eu sei que cada um de vocês deve ter a sua história, né? Que seja de dificuldade, que seja, né, aquela cobrança de você ter tempo, às vezes, para estudar, mas acaba não conseguindo ter aquela evolução. Mas quando você quer algo, aquele frio na barriga de prestar as provas, de lutar, de conquistar, meu, não é fácil. E eu me lembro bem de cada dia, né, que eu estudava, de cada noite que eu passei em claro estudando, de cada treino, de cada degrau que eu acabei subindo, né? Então, eu sei que não foi fácil, né? E eu tenho certeza que você também que está me assistindo, que sonha isso, você também vai ver que não é fácil. E eu falo com toda a tranquilidade para você. Mantenha a constância. Se você mantiver a constância, você vai realizar o seu sonho, assim como eu, né? Como eu disse, primeira prova que eu fui prestar no Barro Branco, eu não acertei praticamente nada.
E aí eu entendi a importância de estudar da forma certa, com metodologia, com planejamento, e seguindo, né, evoluindo 1% melhor a cada dia. E se eu conseguir, você também vai conseguir, beleza? Então, após essa introdução, eu vou voltar, né, no ano de... Exatamente no dia 8 de fevereiro de 2010, foi quando eu assinei a posse. A posse na tão sonhada, tão almejada Academia de Polícia Militar do Barro Branco. E aí eu preparei, né, alguns slides aqui para vocês irem acompanhando, tá? Então, para mim, foi a conquista de um sonho. Sendo bem sincero, porque muitas pessoas falavam para mim que eu não iria conseguir realizar isso, né? Filho, né? Meu pai não me apoiava, meu pai tinha problema com álcool, né? Não se fazia presente, mas minha mãe sempre esteve presente ali, conforme eu disse, né? Da forma que ela pôde. E para mim foi muito grandioso esse dia. Um misto, né? Nesse primeiro dia sabe, parece que não está acreditando que aquilo está acontecendo. Foi exatamente isso, né? Nesse dia grandioso, né? É, e aí a gente, como funcionou, né? Até às vezes dá uma travada no sentido que eu volto lá em meados de 2010. E aqui, só para você entender, é o símbolo, é um das insígnias do aluno oficial do primeiro ano. Aqui é uma barrinha, aqui é em busca da estrela de aspirante oficial. Então, conforme vão passando os anos, vão subindo aqui as barrinhas, fechou? Tá bom? Então, até chegar ao quarto ano, e depois do quarto ano você vai ser declarado aspirante oficial, beleza? Então, o curso de formação de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem duração de 4 anos, fechado? Via de regra, em período integral, tá? Regime de internato, principalmente para o primeiro ano. E aí algumas pessoas podem até falar, pô, Alexandre, regime integral, caramba, isso é fogo, são as regras do jogo. Então, basicamente, o primeiro ano você vai ter que estar lá no domingo à noite e só vai sair na sexta-feira após o almoço. Mas eu falo que é necessário. Por que é necessário? Você precisa aprender a entender o mundo militar, você vai ser um comandante, você vai ter que lidar com tropas, liderar tropas. Então você vai ter que aprender uma série de coisas. Se for uma pessoa normal, às vezes não vai entender por que isso, para que isso, mas você tem que entender que o sacrifício de você se dedicar integralmente a algo é importante, porque depois você vai dar um valor gigantesco. Muitas pessoas acabam não entendendo por isso, mas você tem que ter noção da grandiosidade do projeto. Quando você sair da Academia do Barro Branco, você vai liderar tropas. Você tem noção que uma ordem sua de avançar ou recuar vai ajudar milhares de pessoas? Você tem noção disso? Da grandiosidade disso? Então você precisa ser forjado. E para ser forjado, não dá para ser uma faculdade, né, como as faculdades que existem aqui fora. Não dá. Você tem que estar inserido em um sistema, e esse sistema ele vai, né, fazer com que você tenha competência para comandar. Imagine você, com 4 anos da Academia do Barro Branco, você vai sair com competência para comandar, liderar homens que muitas vezes são muito mais velhos que vocês, já têm mais de 20 anos, até 30 anos de serviço, e você vai comandar. Você tem noção dessa responsabilidade? Então, com base nisso que eu estou falando, se faz necessário ter lá o regime, né, de internato, tá? Então, eu não entendo agora, tal, e sem falar que você também vai estar recebendo um salário para isso. Você vai receber atualmente mais de R$ 5.000, quase R$ 5.700 para você estudar. Então, você vai só estudar, vai só se condicionar para isso. A Academia do Barro Branco vai forjar você. E vocês, pais, que porventura assistem, né? Eu fico surpreso quando eu vou nas formaturas, os pais vêm falar comigo. Fiquem tranquilos, porque a academia, você pode ter certeza que você vai entregar, às vezes, o jovem, o menino, o seu filho, o seu bebê. Eu falo isso porque até hoje eu chamo os meus filhos de bebê, né? Você vai entregar um bebê, o seu filho, e a academia vai entregar um homem pronto para liderar, pronto para tomar decisões. Só que
vai ser submetido, né, a várias situações. Beleza? Tudo bem? Então, após isso, seguimos aqui. E aí, aluno oficial do primeiro ano. Aqui é a Academia do Barro Branco. Fica em Santana, Avenida Água Fria, 1923. Lá, o aluno oficial ele vai ter tudo. Ele vai ter alojamento, vai ter comida, vai ter fardamento, vai ter local para ele treinar, para academia, tem lá equipe médica, equipe de saúde, tem tudo que porventura ele for precisar, lá ele vai ter na Academia do Barro Branco, tá? Então, vocês aí fiquem tranquilos que lá vai ser assim, fechado? E aí, né, lá tem ginásio, tem academia, ali é a entrada, digamos que é da Academia do Barro Branco, mudou um pouco, tá? E algumas coisas que eu vou falar, com certeza pode ter mudado algumas coisas, porque eu tô falando vou falar coisas que foram no meu primeiro ano do Barro Branco, que foi lá em 2010, beleza? Tá bom? O Fusquinha ainda continua por lá. Isso aqui, ó, a gente se reuniu no ginásio atualmente também. Os alunos assinam a posse e vão lá de terno para serem recepcionados pelos oficiais e pelos alunos do quarto ano. Então aqui já foi o meu primeiro dia. Aqui, né, um misto de aquele frio na barriga, aquela preocupação, caramba, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, enfim, né, uma série de perguntas, né? Após isso, né, é bom você saber que a Academia do Barro Branco tem uma estrutura, né, de alojamento, tem cama, tem armário, tem banheiro, tem áreas esportivas, a área da invernada tem uma série de coisas que você vai entender, é grandioso, é uma cidade lá dentro, basicamente. Aqui já é a parte interna do alojamento, após você ser recepcionado lá, você vai ter que colocar o seu bichoforme. Aqui são os armários e aqui são as camas, né? São beliches. Então, o seu pelotão vai todo mundo dormir basicamente aí em um alojamento, fechado? Então, o público feminino, lógico, se tiver público feminino no seu pelotão, vai dormir no alojamento específico feminino. O público masculino vai dormir todo mundo junto, cada um tem aí duas portas de armário e tem um maleiro em cima aí para você guardar suas coisas. E as camas são todas, devem ser todas arrumadas, todos os dias, sem desculpa, né? Aqui, já sala de aula, né? Já com bichoforme, um crachá. Aqui, aluno, no meu primeiro ano, meu nome de guerra era Silva Gomes, no começo das primeiras semanas. Só que aí depois eu pedi para mudar, porque meu nome sempre foi Alexandro. Eu entrei na polícia em 2005, em 2010 eu entrei no Barro Branco. Meu nome já era Alexandro, e aí continuou meu nome de guerra depois, Alexandro. Eu consegui mudar, pode mudar, desde que não tenha nenhum outro nome idêntico aí na sua companhia, tá certo? Se tiver um outro aluno mais antigo com o seu nome, vamos supor Alexandro, não pode ter um outro Alexandro, tá certo? Se tiver Fabiano, se tiver um outro Fabiano mais antigo, o seu nome de guerra vai ter que ser um sobrenome, mas aí depois, caso você queira, você pode estar mudando. Então, basicamente, essa é a sala de aula, mantém-se o padrão, né? Aqui, né, não pensa que, tipo, você vai dormir a hora que você quer. Como eu disse, você vai ser submetido a situações adversas. Por quê? Até porque a atividade de policial, ela requer, né, o apoio à sociedade. Então, a sociedade clamar por socorro, a gente vai trabalhar de dia, à tarde, à noite, madrugada. Então, na Academia do Barro Branco, você já começa a ter essas experiências, né? Aqui, já começando a marchar, aprendendo a marchar, eu já sabia marchar, né? Servi o exército lá durante 4 anos, depois fiz o curso de formação de soldados e depois, né, fui lá para o Cefap também, para a Escola Superior de Sargentos, e aí aqui eu estava no Barro Branco e aí a gente começa tudo do zero. Então você que porventura é policial militar, tem que ter a paciência no sentido de que você vai fazer parte de um grupo, de um pelotão, e tem que nivelar todo mundo, tá? Tem que nivelar todo mundo, não tem jeito. Então você vai começar basicamente do zero, assim como todo mundo. A mesma coisa se tiver alguém, né, que porventura já é bacharel em Direito. A Academia do Barro Branco, agora, né, após você concluir os 4 anos da Academia do Barro Branco, você vai sair bacharel em Direito também. Alexandre, eu já sou bacharel em Direito, vai eliminar matéria? Não. Você vai estudar, sabe por quê? Porque o direito ele é aplicado principalmente à questão de polícia, principalmente direcionado aí para a parte do direito penal militar.
Então, você vai ter aulas específicas, então você vai ter que saber o que fazer. Aqui, né? Você vai ter que se virar, vai ter que aprender a passar roupa, vai arrumar sua cama, vai lavar a roupa, vai ter que aprender a fazer tudo, literalmente. Você vai ter que aprender a se virar, né? E por isso que a Academia do Barro Branco acaba tendo, né, a questão do internato. Aqui, principalmente nas primeiras semanas, a gente acaba tendo um período de adaptação. Esse período de adaptação é literalmente para você se adaptar. Então, você vai ser submetido a algumas, né, atividades. Como eu disse, algumas pessoas acabam não entendendo o porquê disso, mas imagine você, comandante, e aconteça aí, digamos que uma cidade fique alagada e você precise salvar pessoas. Você vai ter que ir lá na lama, você vai ter que rastejar, você vai ter que ir lá, né, ajudar ao próximo. Caso, né, uma criança venha a cair, uma pessoa venha a cair em um lago, em um rio, você vai ter que pular lá para poder ajudar essa pessoa. Se uma pessoa estiver em meio a um incêndio, é lógico que com o equipamento certo, né, você vai ter que entrar lá. Então, muitas experiências são traçadas na Academia do Barro Branco com o intuito de preparar você. Ah, é ralação. Não é um simples e puro ralação. É diferente digamos que da ralação do exército, porque no exército, né, você rala para uma possível guerra. Você é treinado e preparado para uma possível guerra. Aqui não, você é treinado e preparado para ajudar a sociedade, para combater o mal. É isso, é essa a essência. Então você tem que passar por situações para que você supere os desafios. O maior desafio que você vai enfrentar é aqui, ó, é a sua cabeça. É exatamente assim que funciona, né? Então você vai ser submetido a determinadas situações e essas situações você vai superar, pode ter certeza, porque lá sempre vai ter uma equipe técnica preparada para te apoiar, tá? Aqui, mais uma vez, lá no primeiro ano, você vai ter atividade física. A atividade física, ela é uma das notas que são importantíssimas aí para a sua classificação. Conforme você vai estudando no Barro Branco, cada matéria tem um peso, tem uma nota, e ao final do ano faz a média aritmética e tem uma classificação. A classificação ela é importante dentro da academia, para critério, né, de responsabilidade de algumas funções lá dentro. E quando terminar os 4 anos da Academia do Barro Branco, vai ter uma média aritmética dos 4 anos. E com isso, os primeiros colocados são os primeiros a serem promovidos, os primeiros colocados são os primeiros a escolherem os locais onde quer trabalhar. Então, se quer trabalhar em uma especializada, os primeiros colocados que irão escolher as primeiras vagas. Você quer trabalhar perto da sua casa. Tá bom, então se você estiver dentro da classificação, você vai escolher primeiro. Então, o bom, né, é você se dedicar, como eu disse, à Academia do Barro Branco, né? Aqui, salvo engano, aqui foi a abertura dos portões, foi exatamente isso, né? A abertura dos portões. Então, você entra na Academia do Barro Branco, você vai passar por um período de adaptação, beleza? Mais ou menos de 15 a 20 dias. Depois desse período, tem uma solenidade, né? Que você vai ser recepcionado por uma turma de oficiais já formados, que até já se aposentaram, e irão abrir os portões para você, beleza? Aí depois disso você vai, digamos que, marchar pela primeira vez na Academia do Barro Branco. E nessa solenidade você vai ter a oportunidade, né, de ver aí os seus entes queridos, sua mãe, seu pai, sua família num contexto geral. Então aqui, ó, no dia 19 de fevereiro, então eu assinei a posse no dia 8 de fevereiro, tivemos aí 2 semanas aí no período de carnaval de adaptação. Aconteceu na Academia do Barro Branco solenidade de recepção dos novos alunos oficiais, em comemorado ao jubileu de ouro da turma dos aspirantes dos alunos oficiais de 1960. Então, olha só, após esse período, né, se completou 50 anos, os aspirantes, né, foram lá recepcionar a gente e abriram os portões. Então, uma solenidade bacana. Isso aqui, os alunos oficiais do 4º ano estão à frente, recepcionando o 1º ano, e tem um oficial à frente ali, tá certo? Aqui já foi a solenidade do uso do 1º uniforme. Então, é algo bem bacana, porque, né, você já tira aquela
camiseta branca e aquela calça jeans, e aí usa-se a farda. Então também atualmente tem-se aí a farda no uso do primeiro uniforme. E aqui você já começa tirando os serviços, como funciona a via de regra, né? Você vai ter aula durante o dia, e você concorre também à escala de serviço. Por quê? A Academia do Barro Branco ela tem que ser vigiada 24 horas. Né? Então concorremos aí a escalas de serviço. Às vezes, uma vez por mês ou 2 vezes por mês, você vai pegar uma escala dessa. Em turnos, à noite, você vai estar ajudando na segurança. Isso também acontece aos finais de semana, tá? Ai, meu Deus, vou ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar, mano. Você vai receber um salário para isso, para ser forjado. Você vai ter uma estabilidade pessoal, profissional, financeira para isso. Então, você tem que trabalhar, vai ter que trabalhar. São poucas escalas, não são muitas escalas, mas você vai estar, digamos que, fazendo isso, né? Aqui a foto do meu pelotão, primeiro CFO Bravo, e a gente utilizando a farda aí pela primeira vez. Fechado? Aqui, quando você for né, na Academia do Barro Branco, você vai ter que participar de um grêmio. Os grêmios, ele tem a missão de preparar você para as atividades que porventura você vai escolher depois de formado. Então vamos supor, quem quer trabalhar no bombeiro, tem um grêmio do bombeiro. Quem quer trabalhar no policiamento, tem um grêmio de policiamento. Quem quer trabalhar na ambiental, tem o grêmio da ambiental. No trânsito, vai para o trânsito e assim vai. Então, após as aulas, tem um período específico que os alunos devem ir para os grêmios. Eu participei do grêmio de operações especiais, tá? Então, olha só, aqui foi um dos testes aí para fazer parte. Passamos aí um final de semana com uma atividade no grêmio. E aí, depois, você conquistou esse feito, você começa a ter atividades específicas no grêmio. É lógico que paralelo a isso, você vai tendo outras aulas, lá tem aula da cavalaria, tem aula de tiro, né? Tem aula de pronto-socorrismo, tem aula aqui de progressão em terreno, aula de tiro, conduta, vai ter ralação, como eu disse, né? Você vai ter que superar determinados medos, anseios, fobias, né? Até porque, como eu falei, imagine se tem uma pessoa que foi soterrada. Você vai ter que ir lá e vai ter que ajudar ela, não tem pra onde correr, tá? E aí, chega uma das fases mais esperadas na Academia do Barro Branco, que é a solenidade do Espadim. E o que seria o Espadim? No dia 24 de maio de 1936, foi entregue o primeiro Espadim pelo Comando Geral da Força Pública, General Milton de Freitas Almeida. Uma solenidade marcante e festiva, no dia 24 de maio. Então, todo dia 24 de maio, inclusive, é uma das datas das promoções dos oficiais. Data consagrada aos heróis de Tuiuti. Solenidade esta chamada honrosamente pela Solenidade do Espadim, que incentiva o jovem aluno a prosseguir firme e vigilante. O que significa? O Espadim é uma réplica, é uma miniatura de uma espada de oficial. Então, a gente recebe o Espadim no primeiro ano e nós temos que conduzir o Espadim durante os 4 anos, tá? Até a gente receber a espada. Por isso que tem a solenidade da espada da Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Você recebe e se torna o oficial. Esse aqui é o uniforme de gala do aluno oficial. Aqui, depois vai estar explicando, cada ano do CFO representa, aqui é o forragê, cada ano tem uma cor do forragê. O primeiro CFO é essa tonalidade de azul, tá? Então, aqui era eu utilizando a farda pela primeira vez. Aqui já é na solenidade do Espadim. Toda a minha turma perfilada. Não estranhe, porque são poucos, sim. Minha turma foram 60 alunos oficiais masculinos e 30 alunos oficiais femininos. Então, foi dividido o público, tá? Uma parte feminina e outra parte masculina. Aqui, momento muito, né, muito gratificante, né? Até arrepia. Minha mãe com o Espadim na mão e ela estava ali, né, esperando o momento certo para poder ir lá e entregar o Espadim para mim. Então, é algo muito emocionante, porque eu esperei muito por esse momento. Então, esse é o momento que aquele ente querido seu, ele vai lá entregar o Espadim para você. Aquela pessoa que te ajudou, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus amigos, sei lá, quem, não sei, alguém vai lá entregar para você, eu tenho certeza que tem um grande carinho
e vai lá entregar para você. Então, nesse momento foi a minha mãe, aqui na solenidade. E aí tem o juramento, né? Você faz o juramento como aluno oficial. É algo que emociona, né? Depois disso vem o desfile. Aqui, depois é liberado, né, para quando a mãe vai entregar lá o espadinho. Olha o sorriso da minha mãe, olha a minha cara, eu tava, né, muito feliz nesse dia. É algo, né, que emociona todo mundo. Aqui a minha esposa, então a gente está junto há mais de 20 anos juntos e também ela me acompanhou nesse momento. As crianças não puderam estar nesse dia porque não tinha com quem elas pudessem ir. A esposa, depois daqui, teve que ir para o trabalho. Então, né, não foi algo fácil. À noite tem o baile do espadim. Aí a farda de gala, ela é branca, tá? Toda a recepção. Minha mãe, né, linda, maravilhosa. Minha esposa, linda, maravilhosa. E aí tem a valsa. Então, um momento muito grandioso que com certeza você vai dançar com a sua mãe, você vai dançar com seu pai, né? É o momento de externar as conquistas, tá certo? E aí, no período do primeiro ano, você acaba participando de alguns eventos, né? Como, por exemplo, a Academia do Barro Branco, os alunos oficiais, nós trabalhamos o quê? No Carnaval, Operação Carnaval. Pô, como assim vocês trabalharam na Operação Carnaval? Quem for da tropa, né, já é habilitado a utilizar arma de fogo, então pode ser empregado nesse evento. Quem não é da tropa acaba não participando, dependendo, né, do período das coisas, porque precisa da habilitação. Então você vai ser treinado, forjado para poder participar das operações. Mas no segundo ano você vai participar da Operação Carnaval, fechou? Fórmula Indy, dependendo também, lógico, do período, conforme essas condições que eu acabei passando para vocês, você pode trabalhar lá, beleza? Tá certo? Tem o desfile, né, comemorativo ao 9 de julho, né? Então, todos irão participar. Participei lá também, isso aqui é a minha turma desfilando, tá? Também é um momento bacana, né? Todo mundo desfilando lá e você está lá fazendo parte dessa ilustre solenidade. Show de bola. A Operação Aparecida do Norte também fui participar, foi em outubro, né? Então a gente vai lá e dá o apoio na segurança, é algo bacana. Fórmula 1, 7 de novembro, também a gente participou da operação. Aqui, Operação Inverno, olha só, né? Mês de julho a gente foi lá para Campos do Jordão e participamos dessa operação. Na Academia do Barro Branco tem os Jogos de Inverno, que é um momento que a academia inteira ela participa dos jogos de inverno, é algo tradicional, né? Acontece todos os anos, é algo para, digamos, tirar, né, aquele momento de descontração, de competição, de técnica também. Tem uma outra coisa que aconteceu também no primeiro ano, né, que é o exercício de liderança. Então a gente vai um final de semana para um determinado local, e a gente passa alguns dias lá, ficamos lá uma semana lá em um campo específico lá de treinamento, né? Então aprende a fazer um monte de coisa, superar os desafios. Aqui, né, a gente pula de uma plataforma, mas é lógico, tudo com treinamento, tudo com acompanhamento, tudo com técnica, tá? Não é algo, né, de loucura, é tudo feito para forjar você, futuro oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não tenho dúvida disso. É algo muito profissional. Aqui eu expliquei, né, que são os símbolos do aluno oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Forragê. Nessa cor azul representa o aluno do CFO do primeiro ano. E aqui o espadim, que a gente sempre carrega conosco aí, beleza? Aqui é a cor do segundo CFO, é azul e as bordas em laranja. Laranja não, amarelo, desculpa. Aqui já nessa tonalidade de amarelo já é o terceiro CFO. E aqui o vermelho é o quarto CFO. Só para vocês entenderem algumas coisas, quando vocês olharem um aluno oficial, vocês saberão identificar
qual ano é esse aluno. Fechado? Aqui, né, são os horários. Isso a minha época, com certeza tivemos adaptações ou adequações, dependendo do comando, mas via de regra, né? Como é que é a rotina lá na Academia do Barro Branco? 6 horas da manhã, alvorada, acordar. Todo mundo tem que acordar, tá de pé 6 horas da manhã. Das 6 às 7, o horário para tomar café. É lógico que nesse período aqui você tem que fazer higiene pessoal, fazer a barba, deixar a farda em condições, tudo engraxado, tudo pronto e em condições, beleza? 7h15 da manhã, revista matinal, fica todo mundo em forma para conferência, para ver se está tudo certo. 7h45, revista lá com os comandantes de pelotões. 8h15 às 9h15, são módulos de aula, né? Então, o primeiro tempo de aula das 8h15 até 9h15. Na verdade, são 2 aulas, beleza? O primeiro e o segundo tempo. Aí depois tem um intervalo até 15 minutos. Depois o terceiro e quarto tempo de aula, das 10 às 11h30. Das 11h30 a 1h, o horário de almoço. E aí depois temos aí o quinto e sexto tempo de aula, que vai das 13 às 14h30. Depois tem um intervalo, 7º e 8º tempo de aula, vai até às 16h15, aí tem um intervalo, 9º e 10º tempo aqui. Normalmente esse 9º e 10º tempo de aula são os grêmios, tá? Então esse horário que normalmente os alunos oficiais vão participar dos grêmios, tá? E aí às 18h05 tem a revista de término de expediente. A partir do segundo ano, dependendo, terceiro ano, acaba tendo liberações em alguns dias e o quarto CFO já é liberado a partir das 18 horas para ir embora. Isso também depende de cada comandante, isso pode ter, né, alterações, beleza? Aí o horário de jantar das 18h30 às 20 horas, nesse horário, né, você janta, toma banho, organiza as coisas, já prepara as coisas para o dia subsequente. 9h30 da noite tem a revista para todo mundo dormir. 10 horas da noite é obrigatório todo mundo dormir, sem exceção. Beleza? Tá certo? Exceções de horários, né? Às sextas-feiras. Muda-se o horário da revista, né? Alvorada 6 horas, revista matinal 7 horas, início das aulas 7h30. Termina os horários das aulas 13 horas, via de regra para os alunos oficiais serem liberados. Sábado, domingo e feriado. Café da manhã das 6h30 às 8 horas. Quartas e domingo, revista de pernoite, 21h30. Porque algumas quartas-feiras os alunos oficiais podem ser liberados aí para comprar alguma coisa, para fazer alguma coisa, para resolver alguma coisa na rua, beleza? E aí, né, basicamente essa foi a rotina de como aluno oficial. E lembra que eu falei que tem as notas e as matérias, e é importante que você tenha uma boa classificação para você conseguir escolher, né, para onde você vai trabalhar, você conseguir ajudar algumas coisas. E aí eu até peguei aqui e consegui levantar o número do boletim que fala da minha classificação, ó. Eu entrei na Academia do Barro Branco em fevereiro, dia 8 de fevereiro de 2010, e no dia 5 de janeiro, ó, saiu a nota e a classificação da minha turma. Olha só, eu fui, né, o 10º colocado da minha turma. Beleza? Minha média, ó, 9,062. Olha só a diferença de um pro outro, como é pequena, né? Então, o primeiro colocado ficou com 9,604. Eu consegui me manter até os 4 anos. Depois eu preparo um vídeo, falo um vídeo aí sobre as matérias, sobre como foi isso. E eu saí o 10º colocado da minha turma, consegui me manter. E para mim foi um feito muito bacana, porque eu consegui escolher a unidade, né, para ir trabalhar. E isso só me trouxe coisas boas até hoje, né? Então, as minhas promoções vieram, né, nas primeiras vezes. Então, eu me dediquei integralmente à Academia do Barro Branco. Mesmo eu tendo filho, eu optei, junto com a esposa, eu conversei com ela, em me dedicar e ficar na Academia do Barro Branco. Por quê? Se eu viesse para casa, todos os dias eu iria me cansar muito. Eu moro mais ou menos a 50 quilômetros da Academia do Barro Branco. Pegando a marginal, ia demorar 2h30 para chegar em casa. Essas 2h30 para chegar em casa, eu utilizava para quê? Para estudar, para treinar, para me condicionar mais e melhor na Academia do Barro Branco. Foi isso que me ajudou muito, gigantescamente, né? Então, para você que pensa em estudar, em fazer parte da Academia do Barro Branco, pode ter certeza que você não vai se arrepender. Serão dias
grandiosos, você vai ver o quanto você é forte, o quanto você vai conseguir superar as dificuldades que irão vir, e isso que traz a grandiosidade da vida, né? A gente superar as dificuldades, né? Procurando sempre trabalhar e melhorar 1% melhor a cada dia. Eu vejo muito isso, sabe? Eu sempre aprendi, fui forjado que toda vez que eu destino minhas energias para algo que eu quero e sem ficar arrumando desculpa, o mundo não cabe vitimismo. Dê o seu melhor nas condições que você tem, vá para cima, luta. Se você tem dificuldade na matéria, vai lá e bata de frente nessa matéria, não fuja dela. Se você tem dificuldade no TAF, vai lá e treina de forma específica lá pro TAF. Se você tem dificuldade em qualquer coisa, não fuja, não fique arrumando desculpa, esqueça sábado, domingo, feriado, se dedique com o seu objetivo. Modéstia à parte, né? Hoje eu sou capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, me sinto uma pessoa realizada profissionalmente, pessoalmente, e hoje a minha missão além, né, lógico, de exercer minha função, trabalhar com aquilo que eu amo, ajudando a sociedade, ajudando os policiais que estão sob meu comando, é motivar e demonstrar para vocês que é possível. Você quer se tornar um futuro policial, um futuro comandante, é possível. E depende unicamente e exclusivamente de você. Então, dê o seu melhor. Faça por merecer, né? Se você tiver ajuda dos seus pais, dos seus parentes, beleza. Mas se você não tiver também, vá para cima, que depende unicamente e exclusivamente de você. Dê o seu melhor todos os dias, porque você precisa disso, a sociedade precisa de pessoas boas, dedicadas, comprometidas para ajudar, né? Se os bons não fizerem nada, o mal vai sobressair. Nós não podemos deixar que o mal sobressaia, né? É bíblico. Deus fala: filho, faça sua parte, que eu lhe ajudarei. Então, senhores e senhoras, espero ter ajudado com esse vídeo, né? Estarei sempre à disposição para ajudar. Qualquer dúvida, só me chamar, que seja mandando uma pergunta aqui nos comentários, bem como fazendo uma pergunta lá num perfil no Instagram. A missão é ajudar. A missão, como eu disse, é demonstrar que é possível. E vou pedir uma gentileza. Se esse vídeo ajudou você, peço que você dê o like, que se você não está inscrito, que você se inscreva, que eu coloco conteúdo constantemente para apoiar você. E encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo que porventura não tem noção de como funciona. Sem falar, né? Nem falei da questão da progressão, do plano de carreira. Mas aqui tem vários vídeos também que eu estou falando sobre isso. Siga seu sonho. Vá buscar a sua felicidade. Só depende de você, né? Eu sempre gosto de finalizar falando assim, ó. A constância é capaz de mudar o destino. Eu tinha tudo para, digamos, dar errado. Favela, duas ruas abaixo, numa viela, tinha tráfico de drogas, os traficantes me chamavam para trabalhar para eles, não tinha apoio do pai, enfim, tinha tudo para dar errado. E hoje eu estou aqui e minha missão é motivar você, ajudar você. Seguimos, firmes e fortes, até o próximo vídeo. Um abraço, força e honra, vamos que vamos!